E é nestes jogos que nos apercebemos que a vingança, efetivamente, serve-se num prato frio. Hoje vou falar do jogo Sporting Schalke terminou 4-2 para a equipe leonina. O que dizer deste jogo? Incrível! Este Sporting, a jogar desta maneira, merece todas as vitórias. Jogou muito bem, foi superior ao Schalke desde o primeiro ao último minuto, demonstramos que temos muita classe e, para além disso, mesmo que nós cometemos erros, como foi o caso do autogol do Slimani, nós demonstramos capacidade de dar a reviravolta, de acreditar sempre na vitória e foi isso que nós fizemos. Começou com o gol do Naby Sarr, depois foi o grande gol do Jefferson, depois foi aquela jogada incrível do Carrilho a dar a bola ao Nani e terminou com uma jogada brutal do Slimani a partir o defesa do Schalke e no 1 para 1 com o guarda-redes meteu a bola dentro da baliza. É este Sporting que nós queríamos ver em Guimarães e que nós não vimos e vimos ontem. Jogadores como Rui Patrício, que em menos de jogo consegue fazer defesas absolutamente incríveis. Se ele não faz aquela defesa portentosa na segunda parte, se cá o jogo teria sido muito diferente. E o Rui Patrício nesse momento foi muito importante. O Cédric também teve bem. O Paulo Oliveira teve muito bem na primeira parte, mas na segunda parte já demonstrou alguns erros, deu a bola algumas vezes ao adversário. E inclusive o segundo gol do Schalke passa por ele. O Naby Sarr teve ontem muito bem, é ele que lança a reviravolta com o primeiro gol dele ao serviço do Sporting, é ele também que conseguiu no 1 para 1 cortar muitas bolas e isso é muito importante para um jogador como ele, porque ele é um bocado trapalhão, nós todos sabemos isso, ele comete alguns erros, mas ontem teve bem, teve seguro e no jogo aéreo houve uma segurança muito maior porque ele de facto, quando está em forma e quando está com a cabeça no lugar, é muito importante nesse ramo. O Jefferson ontem demonstrou que se calhar o titular deve ser ele ontem tocou muito bem, é ele que faz o cruzamento para o primeiro gol e é ele que marca o segundo. Para além disso, ele defendeu bem, o Jefferson defendeu bem, isto é raro e isto prova que ele está a sentir o lugar dele em perigo. Continua o Jefferson porque assim é sem dúvida titular indiscutível neste Sporting. O William Carvalho ontem teve bem, pressionou bem a equipa do Schalke, cortou muitas bolas e lançou contra-ataques perigosos. É isto que se espera um jogo com a qualidade do William. Simplesmente o William é um bocado lento de vez em quando. Acaba por ser o Adem a recuar mais vezes nos ataques do Schalke do que o William. Mas mesmo assim acho que o William ontem teve muito bem. Ele de facto tem muita classe e consegue colocar muito bem a bola nos nossos jogadores. Fazer grandes passos, grande qualidade. Adem tem sido para mim o melhor jogador do Sporting. É ele o jogador mais influente. Se ele não estiver em forma, o nosso meio campo desaparece. Ele ontem estava em grande forma, correndo de todo o lado, cortou muitas bolas. É verdade que ele pode cometer um erro ou outro, mas a jogar desta maneira ele demonstrar esta classe, então o Sporting vai conseguir dominar muitas vezes o meio campo. João Mário também foi muito importante, não teve tão bem como noutros jogos, não ajudou tanto no processo ofensivo, tentou mas não conseguiu e por ele ter características de 8 acabou por ajudar mais no meio campo. Isso também foi bastante importante no jogo de ontem, já que os alemães são muito fortes no meio campo. O Mané foi mais ou menos, ou seja, teve momentos bons mas também teve momentos menos bons. Demonstra ser um pouco verde em alguns momentos, demonstra que por vezes não tem aquela maturidade que o Nani, por exemplo, já tem e que o Carrilho já começa a ter, porque nós todos sabemos que o Mané, o Carrilho e o Nani são jogadores com características muito semelhantes e o Mané simplesmente precisa jogar mais vezes, ganhar mais rotina de jogo, ter mais confiança e crescer como jogador. Ele está naquela fase que precisa de explodir e está com algum receio, talvez por sentir que o lugar dele está tapado, mas se ele se esforçar, ele pode muito vir a ser um grande jogador. Nani, como nós sabemos, é um grande jogador. Eu tenho a agradecer ao Manchester United por terem cedido o Nani a nós. Agora os jornais ingleses estão todos a perguntar por que raio que o Manchester United deixou o Nani vir para o Sporting, por que raio que o Manchester United não aproveita jogadores como este. Olha, eu só tenho a dizer, por favor, continuem a desaproveitar estes jogadores porque nós precisamos destes jogadores da nossa equipa. Nani foi formado no Sporting e agora voltou com uma maturidade muito maior e a demonstrar que é um grande jogador, talvez até o melhor jogador da Liga Portuguesa. Talvez. Slimani, mesmo com autogol, é muito mais influente do que o Montero, consegue criar muito mais perigo aos adversários, consegue ser muito mais determinante e viu-se isso especialmente no quarto gol, num momento de grande pressão em que o Sporting poderia e eventualmente sofrer um empate nos descontos, eis que surge Rosell com um grande passo para o Slimani. Slimani consegue desembaraçar-se muito bem do defesa do Schalke e num 1 para 1 para o guarda-redes meteu a bola dentro da baliza. É isto que um ponta de lança tem de ser no Sporting e é por isso que o Slimani é tão fundamental. Ele é de longe o nosso melhor ponta de lança, ele é um ponta de lança que mete medo aos adversários, que impõe respeito, porque ele é muito forte no jogo aéreo, os jogadores do Schalke sabem disso e portanto é de facto um jogador muito influente no processo ofensivo. Sem Slimani o nosso ataque é de facto mais fraco. E viu-se isso em Guimarães, logo quando ele entra, ele tem uma oportunidade em que podia ter feito o 2-1, mas infelizmente não conseguiu concretizar, mas ontem esteve muito bem, foi muito importante, é muito influente. Há muito tempo que não via um ponta de lança tão bom no Sporting. E depois tivemos os suplentes,
Rosell é um jogador que eu gosto muito, gostava de o ver jogar mais vezes porque ele dá-me muita consciência no meio campo. Acho que é um jogador com grande talento e sem dúvida alguma vai ser titular do Sporting para a época que vem. Carrilho é um jogador que tanto a titular como a sair do banco é influente, quer dizer, ele entra, ele partiu o jogador de Schalke como eu nunca tinha visto como adepto de futebol. Claro que nunca é uma palavra muito forte, mas eu não me lembro efetivamente de ver um jogador a meter a bola para a direita, a correr para a esquerda e a voltar para a direita. Nunca tinha visto uma finta daquelas. Eu pensava que ele tinha completamente perdido a noção da finta, mas a verdade dos factos é que ele estava a enganar totalmente o jogador do Schalke com a finta do corpo dele. Brutal, grande jogada e depois na área a dar a bola redonda para o Nani. Ele de facto está a crescer muito como jogador. Ele já tinha muito talento, ele já tinha demonstrado esse talento já há uns anos para cá, mas agora está a demonstrar maturidade e cabeça. Se o Marco Silva é a pessoa que está efetivamente a conseguir transmitir esta maturidade, esta evolução ao Carrilho, não sei, mas de facto, desde que o Marco Silva entrou no Sporting, Carrilho tem vindo a crescer e muito. E depois Capel, que não há muito a dizer, porque ele entra no lugar do Nani e tem pouco tempo a brilhar. Eu gosto muito do Capel, eu já vos disse que é o jogador com características completamente diferentes dos outros três e é importante ter um jogador desses no plantel. E é isso que eu acho do Sporting, jogou muito bem, é uma equipa a temer, com grande qualidade e não é por ter perdido 3-0 contra o Guimarães que deixou de ser. É verdade que 3-0 é um resultado forte, mas não podemos deitar tudo abaixo, não pode ser. O Sporting, a maior parte dos jogos, tem demonstrado muita qualidade, temos muita classe a jogar, simplesmente falta-nos ser uma defesa bastante mais forte e segura, e é por isso que é muito importante em janeiro arranjarmos um defesa central de grande categoria, de grande classe, um defesa central feito e não defesas centrais que podem vir a ser grandes defesas centrais. Isso é muito importante que o Sporting perceba isto, que o Bruno Carvalho perceba isto, e eu acho que ele já percebeu, e eu acho que em janeiro vamos arranjar um defesa central capaz para esta equipa do Sporting, porque até agora temos feito tudo bem. Bruno Carvalho tem feito tudo bem para o Sporting. O Marco Silva é o treinador certo para esta equipa. Conseguiu elevar esta equipa do Sporting com estes jogadores. E estamos efetivamente a demonstrar aos outros clubes que nós somos uma equipa a temer, com grande classe, com grande qualidade. O jogo que aconteceu em Guimarães não era o espelho do Sporting. O jogo que aconteceu ontem é totalmente o espelho do Sporting. É isto que se pede. É importantíssimo nós ganharmos contra o Maribor e depois conseguir, porventura, sacar alguns pontos em Londres. Bora lá, Sporting, temos de passar aos oitavos de final, porque é muito mais importante para o Sporting ir aos oitavos de final da Liga dos Campeões do que ir à Liga Europa. Espero que tenham gostado da minha análise, não se esqueçam de subscrever, em baixo podem ver o Facebook e o Twitter da página do Ouçam Bem o que eu vos digo, não se esqueçam também de ir à página do Espírito Leonino, deixar o vosso like, vão lá, está em baixo o link, é só ir lá e clicar like. E não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo, gritem todos comigo, viva o Sporting!